Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje voltamos a falar de Batman porque a Devir lançou mais um volume e desta vez do Batman do Grant Morrison, volume 1. Quero-vos mostrar aqui o Batman 3 Jokers, que foi o seu primeiro lançamento e que também já tem análise no canal. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar like neste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. E vamos então falar sobre este Batman do Grant Morrison. Este é um run do autor escocês que ficou conhecido ali, eu diria que no finais dos anos 90, 80 aliás, com a invasão britânica de autores no panorama dos cómics americanos. E ao longo dos tempos o Grant Morrison fez vários trabalhos, tanto na DC como na Marvel, e vários destes trabalhos foram aqui publicados em Portugal. Quero-vos mostrar aqui alguns. Temos, por exemplo, o Batman Asilo Arkham, que já teve aqui 3 edições. Estas são as da Levoir, mas também teve uma primeira edição pela editora Devir, curiosamente. E este foi também o primeiro episódio do canal, foi dedicado a esta obra-prima dos cómics americanos. Depois temos aqui o All-Star Superman, editado pela Levoir em 2 partes. Temos também o Batman Gótico, com o Klaus Janson, que reúne aqui histórias da revista Legends of the Dark Knight, que eu também recomendo muito, acho que estas histórias são muito porreiras. Temos o trabalho dele no Super-Homem dos 952. Temos o Terra 2, em que ele aqui trabalha com Frank Whiteley, que é, digamos, uma das grandes parcerias dele, que curiosamente iria depois trabalhar com ele neste volume Batman e Robin, que este é um volume mais avançado desta run do Grant Morrison. E temos aqui também a história, digamos, neste volume, Herança Maldita. Temos aqui o primeiro arco, que é o Batman e Filho, que compreende as histórias Batman 655 a 658. E neste volume temos também as histórias da revista 52, número 30 e 47, e também os números Batman 663 e 666. Mas antes de falar disso, também fazer aqui uma referência ao excelente trabalho do Grant Morrison na série Novos X-Men, ou New X-Men, que foi publicada aqui em Portugal pela G-Floyd e que também tem análise no canal. Mas aqui neste Batman de Grant Morrison, o principal arco é o Batman e Filho, que é uma história que conta com o argumento do Grant Morrison e conta com a arte do Andy Kubert, que também tem aqui algumas parcerias com este artista escocês. E este primeiro arco eu gostei muito. Eu já tinha lido, tal como eu tinha dito, neste livro, Herança Maldita, da Levoir. E neste arco, basicamente, tal como o nome indica, aparece um filho do Batman, que é o Damian Wayne, que é um personagem que é apresentado aqui, se não estou em erro, pela primeira vez na cronologia da DC, e ele é filho da Talia al Ghul, filha do Ra's al Ghul, que é, digamos, o líder da Liga dos Assassinos. Estas histórias, elas têm ligação aqui com a saga do Ra's al Ghul, do Neil Adams e do e do Dennis O'Neil, peço desculpa. Histórias já dos anos 70 que foram publicadas aqui no livro A Saga do Ra's al Ghul, e que eu acho que é um bom complemento de leitura aqui a este volume da Devir. No entanto, não é uma leitura essencial para perceberem, digamos, esta história que é aqui apresentada. E então, o Batman reencontra a Talia al Ghul e ela diz-lhe que ele tem um filho, que é o Damian, e que é um personagem muito característico aqui da DC, muito porque a sua personalidade é bastante forte. Ele é um personagem que é extremamente violento, arrogante e impulsivo, e aqui o Batman ele tem de ter, digamos, um cuidado maior, porque ele acaba por adotar o Damian. No entanto, pelo facto de ele ter sido treinado pela Liga dos Assassinos e por ter um modus operandi
e uma educação completamente diferente dos ideais do Batman, e ele entra aqui em conflito não só com o Bruce Wayne barra Batman, mas também com o Alfred e principalmente com o Robin, que na altura era o Tim Drake. Há até aqui uma sequência em que o Damian Wayne tem um combate bastante violento com o Tim Drake e acaba por deixá-lo num estado bastante debilitado como consequência desse combate que eles têm. No entanto, este desenvolvimento do Batman e esta construção da ligação entre ele e o seu filho, eu acho que é bem desenvolvido, traz aqui uma coisa diferente para o Batman. E depois também digamos, a Talia, ela aparece aqui como uma vilã. Ela basicamente consegue um soro do Dr. Lance Langstrom, se não estou em erro, que é o homem morcego, e então ela cria aqui um exército de homens morcegos que o Batman tem de lutar. O final deste arco é bombástico, é um final que deixa, digamos, em aberto o que poderá ter acontecido à Talia e ao Damian, e eu acho que os próximos volumes irão aqui desenvolver, talvez não esta parte da Talia, porque acho que a parte da Talia depois é retomada em vários arcos à frente. No entanto, ela é apresentada aqui como a primeira grande vilã deste arco, de 4 histórias, que eu particularmente sou muito fã. Depois, além disso, temos aqui, e antes deste arco, temos então os números 30 e 47 da revista 52, que são histórias inéditas aqui em Portugal, mas que são muito curtinhas e que não acrescentam assim tanto ao, digamos, a este volume. Obviamente, por ser um integral do Grant Morrison, tem lógica elas estarem aqui presentes, e ainda bem que estão. No entanto, para quem, digamos, está à procura da história principal, o arco é o Batman and Son. Para além disso, temos também o número 663, que apresenta aqui uma história em prosa, com argumento do Grant Morrison e desenhos do John Van Fleet. É basicamente um conto apresentado pelo Grant Morrison e que fala aqui um pouco sobre esta metamorfose do Joker. É um conto interessante que eu gostei de ler. No entanto, o Grant Morrison, ele aplica aqui uma linguagem bastante complexa. Ele também tem uma construção narrativa muito à base de comparações, de metáforas, e é uma leitura que exige uma concentração redobrada do leitor para conseguir, digamos, perceber a história. No entanto, eu acho que é um bom complemento. Apesar do Joker ele não ter assim tanto foco na fase do Grant Morrison, não obstante ele aparece aqui no início do Batman and Son. No entanto, ele não tem assim muito foco na fase do Grant Morrison, até porque o Grant Morrison, ele via a cronologia do Batman como uma cronologia, digamos, contínua. O Batman apareceu ali na Era de Ouro, teve aquelas histórias malucas da Era de Prata e depois da Era de Bronze e assim sucessivamente, e ele via tudo isto como uma cronologia contínua, e ele no seu run vai fazendo, digamos, homenagens a essas histórias clássicas e vai arranjando, digamos, explicações para que essas histórias estejam na cronologia do Batman, e isso é muito interessante. Mas então, fora isso, temos então este conto que eu acho interessante, mas não acho assim também algo absolutamente fenomenal. E para fechar o volume temos o número 666, que é o Batman and Bethlehem, que aqui teve a tradução para Batman em Belém, que basicamente conta uma história de um futuro distópico em que o Damian Wayne aparece como um Batman do futuro, e ele, digamos, também aparece ali como, digamos, o herdeiro do Batman, do manto do Batman, do cruzado com a capa. No entanto, ele tem aqui, dadas as suas raízes da Liga dos Assassinos, um modus operandi
e uma violência muito mais exacerbada quando comparada com o Batman. Ele acaba até por matar personagens, tanto nesta história como na história Batman e Filho, e isso também é um ponto de choque entre o Batman e o Damian, mas esta história aqui é basicamente um futuro distópico que eu acho interessante. O próprio Batman do Damian Wayne tem um visual muito interessante, com uma gabardine, faz lembrar, por exemplo, aquele Batman do Zack Snyder, tanto do Batman v Superman como da Liga da Justiça, daquele possível futuro que também tem aquela gabardine. Provavelmente inspirou-se aqui neste visual criado pelo Andy Kubert. E depois também tem aqui a presença da Barbara Gordon, que é, digamos, a nova comissária da polícia. É uma história interessante, já ali com muita mais bizarrice do Grant Morrison do que propriamente o arco anterior. No entanto, continuo a achar que o Batman e Filho é aqui, digamos, o grande ponto de foco deste primeiro volume. Fazendo aqui uma comparação com esta edição da Levoir, eu acho que os materiais que estão aqui a mais não são assim nada de especial, e acredito que muita gente que possa ter esta edição não vá comprar esta edição. No entanto, eu tenho a da Levoir e fiz questão de comprar a da Devir. Em primeiro lugar, para dar um apoio à editora e dizer ainda bem que estão a publicar DCA. E depois, também porque eu gosto de ter as coisas completas, e então ter este volume, aliás, ter este volume e depois ter os outros volumes seria um pouco estranho. Aliás, não é este aqui, a Herança Maldita. Eles têm capas semelhantes. Mas depois, aqui falando um pouco da edição da Devir, ela tem aqui um acabamento brilhante na capa, muito bonito. Eu gostei da escolha da capa, este fundo vermelho com Batman amarelo. A própria lombada também com a cor amarela fica absolutamente fantástica. Um livro com papel de boa qualidade, papel brilhante, com boa gramagem. No entanto, eu acho que há aqui alguns problemas nesta edição. Começa pelo facto de, e isso já acontecia também no Batman 13 Jokers, que é, apesar disto ter um formato oversized, que podemos aqui mostrar ao lado do volume da G. Floyd, o interior em si não é formato oversized, ou seja, eles mantêm um formato cómico. Vocês estão a ver aqui a comparação entre o tamanho das páginas da Levoir e da Devir, e o tamanho é igual. A única diferença é que as margens são maiores, e ficam aqui com umas margens muito grandes, e que, na minha opinião, não fica bonita esta edição. Eu acho que pode ser algo que a Devir venha a corrigir. No entanto, também levanta-se esta questão, que é, se eles corrigem nos próximos volumes, a coleção não fica, digamos, conforme entre os volumes. Mas eu acho que seria muito melhor eles corrigirem já no segundo volume do que manterem assim, porque basicamente eles estão a desperdiçar papel. Isto é um formato oversized, mas que na verdade o interior não está em formato oversized, e na minha opinião é uma pena. E depois também tem aqui uma informação um pouco enganadora, porque na contracapa diz que coleta Batman 655-666 e dá a ideia que tem todos os volumes no meio, mas tal como eu disse no início da história, aliás do vídeo, só tem os 4 primeiros arcos do Batman and Son, e depois tem mais 2 histórias, que é o 663 e o 666. Mas fora isto, eu acho que é uma edição muito boa. Acho que é uma fase boa de ser publicada aqui, porque o Grant Morrison é um artista já conhecido. É uma fase muito boa. Eu vi algumas pessoas a dizerem: mas isto provavelmente pode vender pouco, porque muita gente já comprou as coisas do Brasil. Eu falando no meu caso específico, em primeiro lugar, dou sempre primazia às edições em português europeu do que em português brasileiro. Eu prefiro esperar e eventualmente ter estas coisas do que estar a comprar coisas em português do Brasil. Isto é algo que se levanta também para outras editoras.
mas na minha opinião é um bom sinal de Advir, até porque mesmo já tendo muitas pessoas comprado estas coisas em inglês, em brasileiro, apostar em português europeu, na minha opinião, é muito bom e é uma, digamos, uma demonstração que a Advir está aqui para reeditar e para editar obras que merecem e que têm qualidade para serem publicadas. Acho que o preço também é muito bom, acho que o PVP é 20€, depois obviamente com aqueles descontos vocês conseguem sempre pelo menos a 18, e depois houve até uma altura em que este volume na WUC estava a 16€, o que eu acho que é um preço muito, muito bom. E de uma forma geral é isto, acho que é um volume muito bom. Digam aí nos comentários se vocês vão fazer esta coleção do Batman de Grant Morrison. Vai ser uma coleção longa, mas acredito que ele Advir irá, digamos, intercalar isto com outros lançamentos. Falou-se também na apresentação que poderia haver aí outras coisas, até porque Grant Morrison também trabalhou na Liga da Justiça, e depois há outras coisas também de DC que não são do Grant Morrison. Mas digam aí nos comentários se vão fazer esta coleção, se estão entusiasmados aqui com esta edição da Advir. Passem nas redes sociais de Facebook e Instagram para verem este e outros livros de banda desenhada. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.